Bom dia, hoje 11 de maio de 2025, um domingo, Dia das Mães. Já adianto aqui meus parabéns às mamães, feliz Dia das Mães, vocês que são a expressão do amor divino aqui na Terra. Então sejam abençoadas nessa missão tão sublime que é a maternidade. Deus as abençoe. E vamos seguir com o nosso estudo aqui da carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo oitavo. Estamos estudando o capítulo 8, a partir do versículo 18. Agora nós voltamos ao ritmo normal, ou seja, somente aos domingos, o nosso estudo da carta de Paulo. E então vamos ler o conjunto, vamos ler do versículo 18 ao versículo 25, depois a gente vai lendo outro conjunto e vamos conversando, ou vamos conversar sobre esse conjunto então. Nós já estudamos diversas falas de Paulo e aqui no capítulo 8º, a ideia é trabalhar com a justificação, trabalhar com a ideia de que somos seres cuja graça divina nos abriu a oportunidade para o nosso crescimento, a nossa reconciliação. Eu vou usar os termos que Paulo utiliza, afinal estamos analisando a carta dele. Então ele trabalha com a graça, com a predestinação, mas vamos entender melhor esses aspectos, essas características da graça, da predestinação. Aqui diz Paulo o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente nela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É um trecho muito interessante, esse aqui da carta de Paulo. É um trecho bem propício à reflexão. Aqui ele vai trabalhar a ideia do sofrimento do presente com a glória do porvir, com a glória do futuro. É a lógica paulina. O que ele chama de sofrimento do presente? É aquilo pelo qual eles passavam. Paulo escreveu essa carta no momento de perseguições. Estava ele em Corinto, levando a mensagem, estavam os cristãos expostos, os que estavam nas regiões judaicas com o anátema judaico, os que estavam em Roma, nos círculos romanos, uma certa indisposição do império para com a nova ideia. Então Paulo fala daquela tribulação, lembrando, recente o acontecimento da crucifixão de Jesus. Então esse é o que ele chama de sofrimento do presente. Então ele diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa ideia da glória a ser revelada em nós é esse, por assim dizer, descobrimento profundo da mensagem do Cristo. Uma mensagem que liberta, uma mensagem que abre-nos
a consciência, abre-nos o raciocínio. Uma mensagem que vai fundo ou vem fundo em nós e faz com que nós, então, elaboremos novos pensamentos, observemos mais a nós mesmos, as nossas condutas, as nossas escolhas. Então, é essa a ideia do que Paulo fala da glória do porvir, e sempre temos que ter um farol para, como que, clarear a fala paulina. Temos que ter ali, por assim dizer, um fio condutor. E o fio condutor para todo o raciocínio aqui constante é a imortalidade. Nós veremos. É a imortalidade. Então, sempre que formos interpretar, analisar, compreender o escrito paulino, em especial aqui na carta aos Romanos, mais detidamente no capítulo 8º, precisamos colocar como fio condutor a imortalidade. Se lermos todos os versículos com esse olhar, que ele exalta, que ele faz da imortalidade o elemento salvídico, nós entenderemos melhor o conceito que Paulo quer passar. Então aqui, continuemos, ele diz: a ardente expectativa da criação, ou seja, nós, da criatura, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Esse versículo, para entendê-lo, nós precisamos ir ao Gênesis bíblico. A leitura, lembremos que Paulo, por mais cristianizado, era judeu. E ele, então, conhecia as Escrituras, e eu diria até, conhecia as Escrituras como ninguém. Então, nas suas falas, nas suas cartas, ele faz remissão a questões do Velho Testamento. Ele busca elementos da cultura judaica para fundamentar alguns raciocínios. E aqui, então, vejamos que ele busca lá no Gênesis, em especial capítulo 3, versículos 17 a 19, a argumentação para dizer que a criatura errou, mas errou por influência por causa da vaidade da criatura. O que ele chama aqui? Ele chama a atenção para a parábola de Adão e Eva. Aqui, quando ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade, é porque o erro, a desobediência na parábola de Adão e Eva foi o aspecto vaidoso. Por que o aspecto vaidoso? Na frase da serpente, lá da parábola, ela diz, vocês não morrerão, vocês serão como um deles. Ou seja, vocês serão deuses, vocês serão importantes, vocês serão tão importantes como é o Senhor do Éden. Então aqui Paulo vai dizer, a criação está sujeita à vaidade. Mas aí ele acrescenta, não voluntariamente, ou seja, não é da natureza humana ser ruim, ser mal. Ele diz, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui ele faz menção ao personagem da parábola, a serpente. E esse aquele que o sujeitou, ele faz menção ao nosso descuido, ao mal. Não ao mal criado, ao mal derivado de uma vaidade que cultivamos. Então é isso que Paulo está aqui dizendo nesse versículo 20. Não nos remetendo ao Gênesis bíblico, não nos remetendo à parábola da criação lá de Adão, Eva e serpente, não entenderemos o que Paulo está dizendo. Por isso muitos acham difícil entender os dizeres paulinos, dizer muito rebuscado. Não é. É porque é preciso fazer as remissões. Irmos a outros elementos, ou irmos aos elementos que Paulo evocou para serem, digamos, o fundamento do seu raciocínio. E aqui nesse versículo em 19 e 20, veja, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
ele está dizendo, ele está nos remetendo, é uma remissão, ao Gênesis bíblico, para entender aquela parábola da criação, e entender que a desobediência foi digamos, a atitude tratada. Mas Paulo aqui está dizendo que a desobediência, ou seja, comer do fruto da árvore, a desobediência só existiu por causa da vaidade. Porque, afinal, se comesse do fruto, seria como eles, ou seja, seria como os deuses. Aqui eu uso no plural, tá? Não é uma questão politeísta, é a forma plural que está no Gênesis, porque diz a serpente, será como um deles, né? Então se refere a uma coletividade. Até alguns exegetas, quando analisam essa questão, eles dizem, aqui está falando da Trindade, por isso que é plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se a Trindade são 3 em 1, então não são 3, é 1, então não caberia o plural, né? Então aqui se refere a uma comunidade, né? E aí, veja, Paulo traz isso. Quando a gente nós nos remetemos ao Gênesis bíblico lá no capítulo 3, versículos 17 a 19, nós entendemos essa fala paulina. Ele está dizendo, a criação por natureza é boa, mas ela se deixa desviar pela vaidade. É isso que ele está dizendo, pela vaidade. É interessante aqui, até sugiro, vou até escrever aqui, não havia escrito, vou até colocar aqui na minha Bíblia, a questão 122 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a questão do arrastamento. E nessa questão 122 do Livro dos Espíritos, os próprios espíritos, quando respondem, nos remetem, diz ele, não vedes aí o simbolismo da queda do homem? Eles remetem também ao Gênesis bíblico, não como fato, como parábola, como ensinamento. Uma parábola que traz ensinamentos. Aliás, as parábolas sempre fazem isso. E aí segue Paulo, né? Quer dizer, não por causa mas por causa daquele que a sujeitou, dizendo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a ideia aqui, ele fala que agora o Cristo, ele redime. É como se o Cristo, teoricamente, porque é uma parábola, né, a história de Adão, redimisse esse pecado original, por assim dizer. E como redimisse? Demonstrando que a morte não é real, que a morte é a passagem de um estilo de vida para outro, ou seja, de uma dimensão de vida para outra. Por que ele diz isso? Voltemos ao fio condutor para interpretar as ideias paulinas, a imortalidade. A imortalidade. E ele segue, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele está dizendo que até o Cristo, até a mensagem que o Cristo trouxe, até a comprovação, a demonstração de que a vida continua, a humanidade vivia na angústia. Que angústia? A angústia de não conseguir divisar o porvir, o futuro. A angústia de que a vida terminaria no túmulo. A angústia de que a morte era uma punição por causa do pecado. É como se, teoricamente, tivesse aqui Paulo dizendo que a raça adâmica, ou seja, os adamás, os vindos da terra, a geração adâmica, melhor dizendo, do que a palavra raça, melhor a geração adâmica ia ter uma abertura dos olhos com a mensagem de Jesus, com a demonstração de Jesus de que a vida continua. Então ele diz, porque sabemos que toda a criação, veja, toda a criação remete-se ao Gênesis bíblico, a um só tempo, todos sem exceção, independentemente de conceitos filosóficos, se pagãos, se judeus, se cristãos, se assim quisermos chamar para a época,
a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Essa expressão geme e suporta angústias, geme principalmente, também para entendê-la, nós precisamos de um conceito bíblico. Precisamos, mais uma vez, de uma remissão bíblica. Por quê? Porque aqui Paulo está trazendo uma fala de Jeremias, do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, se quiserem depois, anotem, capítulo 12, versículos 4 a 11, o profeta Jeremias é que vai falar do clamor do povo, vai falar da tristeza, da dor, do gemido do povo, até que encontrem o Messias. Então Paulo aqui, quando ele diz, porque sabemos, olha, sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele está se remetendo ao profeta Jeremias. Então, para entender esse processo trazido por Paulo, é importante que saibamos, quando ele diz sabemos, quer dizer, saibamos que ele está falando sabemos, porque está escrito no livro do profeta Jeremias. Então, é importante conhecermos as estruturas sobre as quais Paulo baseava o seu raciocínio, sobre as quais Paulo edificava, digamos, a sua reflexão. Então ele buscava ali fundamentos, mostrando-nos uma íntima relação, não no sentido estrito, absoluto, mas uma íntima relação entre a história do povo judeu, a história do povo hebreu, melhor dizendo, parte da estrutura do Tanash, quando traz os profetas. Aqui ele busca lá no Bereshit, quer dizer, na criação, lá na Torá, ele busca a questão da criação vaidosa e da sua queda. No Bereshit, que é a Taná, mais profetas e outros livros, no Bereshit ele busca os profetas e traz aqui a figura de Jeremias, para a gente entender, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, quer dizer, o gemido é um dos clamores do profeta Jeremias e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Eu também não havia grifado isso aqui. As primícias do Espírito. O que é a palavra primícia? O que significa primícia? Primeiro, o início. Então, por que ele diz? Porque nós, como se nós não fôssemos eles também. Aqui Lidiane pergunta, Torá são leis? Sim, Lidiane, Torá é o termo hebraico utilizado para se referir aos 5 livros, aos 5 primeiros livros que estão no Velho Testamento. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros que compõem a estrutura do Bereshit, né, digamos, a chamada Bíblia hebraica, esses 5 primeiros livros compõem separadamente um conjunto chamado Torá, quer dizer, leis, porque ali é que temos os dizeres da lei, as obras da lei sugeridas, né, como temos no Gênesis falando da circuncisão, temos no Levítico falando das leis comportamentais, temos no Números falando do recenseamento e de estruturas comportamentais, temos no Deuteronômio falando das novas leis, temos lá no Êxodo todo o acompanhamento, o desenrolar da saga da saída do Egito, e ali no próprio Êxodo temos o Decálogo, né, os 10 mandamentos, que está lá no capítulo 20 do livro Êxodo. Então, esse conjunto de livros, esses primeiros 5, é que são chamados Torá, né? Eu tenho aqui, acho que está fácil, deixa eu abrir minha prateleira aqui, acho que está fácil. Ó, nós temos aqui a chamada Bíblia judaica, né? Que é aqui nesse caso, temos o Tanash e temos o Berish Hadash, né? Tanash quer dizer o Velho Testamento, né, que é composto pelos livros, parte dos livros do Velho Testamento, é o que chamamos de Tanash.
E o Brit Hadash quer dizer Novo Testamento. Então, aqui uma estrutura. Se nós buscarmos somente a Tanash, né, nós temos aqui, por exemplo, a Taná, né, o Tanash, que é a estrutura completa do Velho Testamento. Eu mostro assim porque a estrutura hebraica é lida na nossa forma de trás para frente, né, como fosse, a gente vai da esquerda para a direita, a escrita hebraica é da direita para a esquerda, né? Então, leia-se assim. Então, veja, é essa estrutura. Por isso que, aparentemente, o livro fica de cabeça para baixo, mas não, porque em hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, aqui temos a Tanash, que é composta pelo chamada Bíblia hebraica, né? Nós temos nela a Torá, os profetas e os escritos, que formam a Tanash, que, por isso que eu falo disso, como se parte do Velho Testamento. A Torá, que são os 5 livros, os profetas, de Josué a Malaquias, e os escritos, que são os Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, essa é a chamada Tanash, né, que é o Velho Testamento, e temos quando pegamos os judeus que também seguem a ideia cristã, chamamos de Bíblia judaica completa, né, que é o Tanash mais o Brit Hadash, né, que é o Velho e Novo Testamento. Acho que respondi a dúvida, né? Sigamos. Então aqui Paulo segue dizendo, porque sabemos que, e somente ela, ou seja, a geração, mas não ela só que essa geração adâmica, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele está se referindo também aos gentios. Veja, os gentios não fazem parte daquela estrutura mental, da estrutura judaica da geração adâmica. Então, eles, do pensamento judaico. Então, vem Paulo dizendo, olha, vocês que se converteram ao cristianismo, ou seja, nós todos, também gememos. Também estamos numa estrutura de ranger de dentes, mas até clarearmos e aceitarmos a ideia da continuidade da vida e aceitarmos, óbvio, o conjunto de ensinos que o Cristo trouxe. E aí ele diz, para aí sim nós teremos a redenção em Cristo. Né? E diz, por isso ele diz, nós que temos a primícia do Espírito, o entendimento sobre o Espírito, ou seja, essa presença divina que somos, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Entender que somos adotados, porque, vejam, ele falava aos romanos, cristãos de origem, em maioria, gentílica, maioria. Então, é como se fosse, olha, os judeus falam que eles são os filhos, então adotamos como filhos todos, Deus adota todos, ou seja, na verdade, todos são filhos. E ele diz, a redenção do nosso corpo. Ou seja, aqui enquanto na terra. A Carol Teruel diz, nossos irmãos que seguem a congregação cristã se apegam tanto a esses textos, é somente uma impressão minha? Sim, se apegam, mas são textos importantes, Carol. São textos, mas que precisam ser interpretados à luz do bom senso, à luz da realidade. E lembra, creio que vocês se lembram, todas as vezes eu repito isso, quando nós lemos um texto, nós temos que baixar a crença e aumentar a expectativa do aprendizado. Porque se eu chegar com as minhas crenças, eu repudio qualquer novo aprendizado, porque as minhas crenças serão uma parede refratária a quaisquer novos aprendizados. Então, só se aprende coisa nova quando nós baixamos a crença, né? Quando nós diminuímos a nossa crença, né? Agora, há aqueles, como Carol repõe agora, que pega ao pé da letra. E aí é importante entender, como Paulo dizia, que a letra mata e o espírito vivifica. Então, esse espírito que ele fala, o espírito da letra, é compreender o que de fato está sendo dito dentro de um contexto específico, de um momento específico, para pessoas específicas, com um fim específico. E é isso que aqui eu busco fazer
quando faço aqui as interpretações. Vocês devem perceber que, ora, eu cito um pensamento espírita, sou espírita, sempre digo isso aqui, para fundamentar alguns raciocínios, ora busco o próprio raciocínio exegético, ora busco pensadores protestantes, ora busco pensadores católicos, ora busco os próprios filósofos não religiosos. Então, por quê? Porque nós sempre temos que olhar esse conjunto. Quem fala, para quem fala, quando fala, por que fala e o que fala. É importante esse conjunto. E aqui é Paulo, estando em Corinto, falando aos cristãos que estão em Roma, sendo eles judeus e gentios. E qual o objetivo? Trazer a mensagem do Cristo interpretada. É isso que ele está fazendo. E fundamentando-se na realidade que ele trabalhava, a realidade cristã. Então, essa é a ideia paulina. Esse é o conjunto de ensinos paulinos. E aí ele segue. Por quê? Na esperança, aqui é muito interessante, eu sempre digo isso, o jogo de palavras, né? Como Paulo era perfeito nesse conjunto, né? Nessa ideia de jogo de palavras. Vejam esse versículo 24 e o versículo 25. Por quê? Na esperança fomos salvos. Na esperança. Esperança o quê? Do porvir. Da mensagem do Cristo. Por exemplo, bem-aventurados os. Né? Na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Ou seja, esperança não é aquilo que existe. Aquilo que existe é a realidade. Esperança é aquilo que ainda não se viu e o que ainda não havia se visto. Para cada pessoa, a imortalidade. E Jesus veio mostrá-la. Jesus veio dizer que há um novo reino, um outro reino, melhor dizendo, não é novo. Há um outro reino, dizia o Cristo, meu reino não é deste mundo. Então esse outro reino era a esperança dos dias melhores, a esperança de uma realidade futura que sobreporia a realidade presente, que voltamos ao início da fala do capítulo 18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então aqui, quando Paulo diz, porque na esperança fomos salvos, fomos, não é seremos, fomos, o que ele está dizendo? Olha, o acreditar no porvir, o esperar no sentido de esperançar, ter a esperança no porvir, já nos conferiu a salvação. Salvação em que sentido? Abertura do conhecimento para a realidade da vida. A realidade que vai além do túmulo. Aqui ele não falava do aquém do berço, ele falava do além do túmulo. Então, por isso, o verbo aqui já está no passado. Porque na esperança fomos salvos. É até, por isso que eu digo trocadilho, né? O jogo de palavras, é até uma ideia, porque esperança é aquilo que vai acontecer. E ele fala daquilo que vai acontecer, daquilo que esperamos que aconteça já no passado. Vejam, porque na esperança fomos salvos. Talvez a ordem, a estrutura, a construção da frase mais adequada seria na esperança seremos. Mas ele está querendo dizer que já fomos, porque a mensagem do Cristo já estava presente. A demonstração da continuidade da vida já estava presente, porque Jesus já havia demonstrado. Agora, o mundo que nos aguarda, na linguagem paulina, aquele mundo futuro, aquele mundo do outro mundo que Jesus falava, era a esperança. A esperança da vida. Então, dizer, olha, essa esperança continua viva, mas só o fato de termos essa esperança quer dizer que já acreditamos nela. E se acreditamos nela, já fomos salvos. Veja que como Paulo trabalha isso. A gente lê o texto, talvez não preste atenção em alguns aspectos. Essa frasezinha, 1, 2, 3, 4, 5 palavras nessa frase. Ele está dando uma aula e fazendo e apresentando, embora gramaticalmente correto, uma ideia um pouco diferente.
porque na esperança fomos salvos. Ele está querendo dizer, não precisa chegar lá no outro mundo, não. Já dá para, a partir de agora, viver esse outro mundo aqui. Viver não nesse outro mundo, viver esse outro mundo aqui. Por isso ele vai dizer na sequência, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Ou seja, se eu já estou aqui vendo, por que eu vou esperar? Então a esperança quer dizer, eu não estou vendo, mas eu sei. E aí ele segue no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que é esse com paciência o aguardamos? Porque esse outro reino, que não é deste mundo, tem a hora certa, tem o momento certo de entendermos, de envolvermos com ele e até mesmo de nele estar. Esse reino que nos foi preparado desde o início dos tempos, como disse aqui já o apóstolo Paulo em outro momento que já estudamos na carta, tem um momento certo. O reino de Deus na terra será quando? Quando nós nos transformarmos. Não precisamos estar no mundo espiritual para sermos melhores. Aliás, estar aqui é para isso. É o que está lá também na questão 1019 do Livro dos Espíritos, sobre a transformação moral da terra. É o que vemos muito claro na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos fala que estar aqui na Terra é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então podemos construir o reino de Deus já a partir daqui. Por isso ele diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas não é o aguardar do reino chegar, é eu trazer esse reino, ou seja, eu ter a minha postura, a minha conduta que condiga com essa realidade do reino das beatitudes. Então vejamos que quando a gente começa a perceber as remissões, onde buscar a referência para o que Paulo fala, onde perceber o que Paulo fala, onde buscar, aliás, a base de percepção de Paulo, facilita entender o texto. Então aqui nós temos o Gênesis, nós temos o profeta Jeremias, que foram indiretamente citados aqui por Paulo. E quando entendemos, vamos lá nessas duas referências, nós entendemos esse conjunto que foi trazido por Paulo. Mas lembremos que aqui ele diz que mas também nós, que temos as primícias do Espírito, ou seja, que conhecemos essa origem desse Espírito divino que a tudo rege. Aí Paulo vai falar dele agora, do versículo 26 até o versículo 30. Ele vai trabalhar isso. Vamos ler. Diz Paulo, também o Espírito, com E maiúsculo, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui Paulo vem trabalhar, vem nos trazer o que é
o que são essas primícias do Espírito? O que são essas primícias do Espírito? O que é esse Espírito de Deus? Aqui ele nos fala da centelha divina que nós somos. Somos seres criados, como diz o versículo 27 do capítulo 1 do livro A Gênesis, somos espíritos criados à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, somos, não é temos, somos essa centelha divina. O que é uma centelha? É o início do fogo, é aquela pequena brasa que sempre encandece quando oxigenada. Como se dissesse que todos nós, quando oxigenados, nós clareamos, nós crescemos, nós transformamos a centelha em uma labareda. É esse o sentido do Espírito que Paulo trata. Não é o Espírito, como muitos colocam, numa estrutura de Espírito Santo, naquela ideia de uma trindade. Nós não encontraremos trindade em lugar nenhum da Bíblia. Nós encontraremos menção ao Espírito, menção a Deus, menção a Cristo. Mas essa estrutura trindade é construção teológica. Sem nenhuma crítica, é construção teológica. Agora, se eu entro no texto com a crença da trindade, eu sempre acharei ali elementos para a trindade. Como se eu entro olhando um texto bíblico com a crença na reencarnação, eu vou pegar frases e falar, tá vendo? Está falando de reencarnação. E muitas vezes não está. Da mesma forma, se eu entro com a crença da trindade, eu vou dizer, olha, esse texto aqui está falando da trindade. E não está. Mas quando eu entro com a crença, eu diminuo o aprendizado. Quando a crença é alta, o aprendizado torna-se baixo. Torna-se baixo. A crença alta, aprendizado baixo. Crença baixa, aprendizado alto. Aprendizado alto reforça a crença. Então é bom percebermos isso. Então Paulo aqui fala dessa intercessão do Espírito, é como se dissesse, porque ele diz aqui, veja o versículo 1, não sabemos orar como convém. Quer dizer, qual é o oxigênio que faz a labareda, que faz da centelha a labareda? A oração. Por isso ele diz, não sabemos orar. Quando temos uma brasa ali, uma centelha, um facho, né? Vamos imaginar uma brasa, como que eu faço essa brasa encandecer? Soprando. Ou seja, o encandecimento se dá pelo material combustível, pelo combustível e pelo oxigênio. O material e o combustível somos nós. O material somos nós aqui, a estrutura que ocupamos. O combustível é a essência espiritual que somos, divina que trazemos. E o oxigênio é quando oramos. Quando oramos, a criatura se eleva, não ao nível do Criador, mas se eleva para a dimensão que esse Espírito de Deus nela está coordenando. Aliás, ele coordena todas. Mas a oração é esse ato de elevação. A oração não é uma repetição de palavras. A oração não é um decorar de palavras. A oração é aquele momento em que na introspecção nós nos abrimos e abraçamos a dimensão divina. É a criatura conversando com o Criador. Isso é a oração. Por isso vemos lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus falando da oração. E ele fala da oração dizendo que tu, quando orares, não faças como fazem os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto, na consciência. E fechada a porta, ou seja, o exterior não mais interessa, fechada a porta, ora em silêncio. Ora a teu Pai em silêncio. E o Pai que tudo vê em secreto, te recompensará. A oração, por mais coletiva que seja, ela sempre será íntima.
ela sempre será da individualidade com o Criador. Por mais que a coletividade ore com o mesmo objetivo, cada um está falando com o Criador. Então aqui, quando Paulo fala desse Espírito, essa é quando acendemos essa centelha e a labareda se faz. Essa labareda do fogo, ou seja, da fé, da confiança, da certeza em Deus. Daí ele dizer, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, aquele que nós buscamos, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Que beleza de versículo. Muito bem estruturado, muito bem construído. Dizendo isso, é como se disséssemos, queremos voltar ao Pai. As centelhas querem a sua origem. É como se as pequenas luzes que somos ansiássemos a grande luz. Como tem uma letra de música chamada Luzes da Luz. Ele diz, um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. O que é um frêmito? Frêmito, uma faísca. Uma faísca da grande luz e luzes jorraram em profusão. O que está dizendo o autor dessa letra, o Gladstone? Uma letra belíssima. Está dizendo que Deus, a grande luz, criou-nos as pequenas luzes, num frêmito, numa faísca da sua ideia. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Tempo na eternidade. A eternidade não tem tempo, por isso ela é eternidade. A eternidade não tem começo, não tem fim, ela não tem tempo. Mas quando fomos criados, quando a grande luz nos criou as luzes, houve um tempo. Qual tempo? O nosso. Quando eu fui criado, o meu tempo surgiu. Porque eu não tenho fim, mas tenho início. O Criador não tem início e não tem fim. Por isso o Criador é eterno. Nós somos imortais. Da eternidade, Deus nos deu a imortalidade. Deus não foi criado e nunca terá fim. Nós fomos criados e teremos fim. Então, houve um tempo quando nós fomos criados, não é nascer no sentido físico. Quando nós fomos criados, houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. O que é espaço na imensidão? Nossa individualidade. Cada um de nós ocupa o nosso espaço nessa imensidão do universo. Cada um de nós é um e cada um de nós se liga ao Criador. Espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã, diz a letra. Sustentar a vibração divina. Somos luzes que trazemos da grande luz o clarão, o facho. É o que está aqui. Sustentar a vibração divina, ou seja, nosso objetivo é sustentar essa vibração. Dizer que trazemos em nós a essência, melhor dizendo, a qualidade da divindade. Podemos todos sermos deuses com D minúsculo, ou seja, manifestar a certeza e a presença de Deus em tudo que fazemos. Sustentar a vibração divina, diz a letra, tornou-se o nosso afã. Depois, lá no final da letra, não vamos analisar ela inteira, ele diz, as luzes querem, nós, anseiam a mãe luz. E aí ele diz, as luzes queremos voltar a ti, ó Pai. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. O que Paulo está dizendo? O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queremos voltar a Ti, ó Pai. Esse voltar a Ti, ó Pai, dele saímos no sentido de criados e queremos nos elevar, nos melhorar, queremos evoluir para vibrarmos na vibração divina. E os ensaios fazemos pela oração. Por isso Paulo dizer, não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. Isso está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 22. Essa ideia que ele diz, não sabemos orar como convém. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 22, sobre essa ideia do orar. Veja que interessante. Podemos até dar um pulinho lá em Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 20, versículo 22. Vamos achar aqui, né? Pararam. Olha aqui, quando a passagem que a mãe de Tiago e João pede a Jesus para que ele coloque um dos seus filhos à direita e o outro à esquerda, e no versículo 22 está assim, mas Jesus respondeu, sabeis o que pedis? Sabeis o que pedis? Pois podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Sabeis o que pedir? E aí vem Paulo dizendo, não sabemos orar como convém. Muitas vezes o que nós pedimos a Deus? Aquilo que desejamos, não aquilo necessariamente que necessitamos. E aí ele diz Jesus para a mulher, né? Sabeis bem o que pedis? Podereis beber o cálice que eu vou beber? Aí nós entendemos porque que Paulo fala, né? O Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a oração não tirará de nós as provas pelas quais temos que passar, mas a oração nos fortalecerá e nos dará o discernimento necessário para saber vivenciar e vencer as provas pelas quais temos que passar. É muito legal isso. É muito legal essa frase paulina. Eu estou só anotando aqui o Mateus 20, 22, porque senão fica na cabeça, depois some. Veja, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, aquele que sonda os corações, o Criador sabe como nós pensamos. O Criador sabe como nós nos sentimos. O Criador sabe o que nós somos. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Pelos santos aqui não é o santo no sentido canônico. Por aqueles que se esforçam por melhorar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, mesmo as adversidades podem nos levar a crescer. Se entendemos-las, elas nos levam a crescer. Crescemos na dor, crescemos no sofrimento, crescemos na paz, crescemos na discórdia, crescemos na serenidade, ou seja, tudo é motivo para crescer. Volto aqui à questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando lá diz que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. Se aqui na Terra estamos para progredir, tudo o que acontece pode servir para o nosso crescimento. Basta que aprendamos. Basta que aprendamos. E ele segue, porquanto aos que de antemão conheceu. Aqui, esse antemão conheceu, inclusive vemos Paulo repetindo isso na segunda carta a Timóteo. Quer dizer, aqueles que antemão, ou seja, já de antes conheceram, não só os da agora, transformados, Deus também os predestinou. Predestinar, ou seja, deu um rumo. Predestinação aqui não é no sentido que Calvino traz, do determinismo, que já criam-se seres destinados à salvação e seres destinados à perdição. Não. A predestinação aqui é que há um destino prévio estabelecido. Predeterminação é um destino prévio. Está pré-determinado
que esse caminho deve ser seguido. Agora, quando seguiremos, como seguiremos, depende de nós. Todos nós evoluiremos, sem distinção. É a questão 116 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos evoluiremos. Agora, isso é predeterminado. A evolução é a grande predestinação. E se foi predestinado por Deus, ninguém dela sairá. Porque aí sim, a evolução é predestinada, a evolução é determinista. Agora, como evoluiremos, depende dos nossos esforços. Questão 119 do Livro dos Espíritos. Temos que passar pelo mal para chegarmos ao bem? Não. É a questão 120 do Livro dos Espíritos. Então, aqui a predestinação não é que foi criado para ser salvo, foi criado para perecer. Não. A predestinação é que todos fomos criados para sermos salvos. Agora, a salvação não vem de fora, a salvação vem de nós, as nossas atitudes. Adianta eu dizer que eu me salvo conhecendo o texto e não vivendo os ensinos? Aliás, foi dito isso por Paulo, aqui já estudamos lá, capítulo 2, capítulo 3 dessa carta. Já estudamos. Então, sim, há uma predestinação? Sim. Qual é a predestinação? Que todos nós evoluiremos. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Lá se pergunta, haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E os espíritos respondem, não. Todos os espíritos evoluirão. E seguem com a resposta. Então, existe a predestinação? Sim. Nesse sentido, sim. Mas não é a predestinação teológica, porque aquela ideia de predestinação que já fomos criados, destinados à graça, à salvação ou não, e outros não destinados, seria depor contra a equidade das leis divinas. Porque Deus criaria uma criatura imortal para perecer? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, com todo respeito à ideia calvinista, com todo respeito, né, eu inclusive leio aqui, está aqui João Calvino, seus comentários à carta aos Romanos. A predestinação ele comentou aqui também. Ele analisa versículo a versículo esse livro aqui de Calvino. E é um excelente livro. Gosto muito. Só que é preciso tirar o espírito da letra e perceber os contextos nos quais Calvino vivia. Mas aqui não faço uma crítica pejorativa. É uma questão muito simples. A bondade de Deus, a equidade de Deus, fica em xeque com a ideia de predestinação de que Deus criou seres para a salvação e seres para a perdição. Isso fere frontalmente a equidade e bondade de Deus. Aqui a Lidiane diz, por que é tão difícil ser compreensivo? Com parentes mesmo, como é difícil, meu Deus do céu. Pode ser difícil, Lidiane, mas é possível. E quem deve compreender? Outros nos compreendem, agora cabe a nós compreendermos os outros. Não é difícil, é difícil, concordo, mas não é impossível. Basta ter a vontade. Quem não está disposto a compreender, dificilmente conviverá bem. Onde existem duas ou mais pessoas, há sempre, ou há presente, a diferença de opinião. E o compreender não significa concordar. Posso continuar discordando e compreendendo a outra pessoa a partir dos conceitos que ela mesma traz. Isso é o que nós chamamos de alteridade. Sermos alteritários. Alteridade, saber conviver com as diferenças. Então é importante, difícil, algumas vezes, porque sempre afeta os nossos brios. A dificuldade da compreensão não está na atitude do outro,
está em eu abrir mão dos meus conceitos. Mais um aspecto. Na convivência, diminuamos um pouco a crença para entender o elemento seguinte. Ela diz, aqui em casa somos em 10 pessoas. Pois é, na humanidade são 8 bilhões. Então não é só compreender os de casa não, viu, Lidiane? Temos os de fora. Temos aí 8 bilhões de cabeças diferentes. Aí você tem 10 cabeças diferentes. E é importante respeitarmos isso. Um mesmo fato pode ser interpretado de maneira diferente por causa da diferença entre as pessoas. Simples, né? No livro que estou terminando, já estou quase acabando, né? Já fiz até aqui, tem passado esses últimos dias escrevendo, né? Aqui está os capítulos, né? São 25 capítulos, dividido em 4 partes, né? Nesse livro. Estou para lançar agora, né? Se Deus quiser, em agosto sai. E lá eu estou comentando um pouco sobre isso. Estou comentando sobre relações interpessoais. E lá eu estou dizendo que na relação interpessoal precisamos desenvolver a compreensão, precisamos desenvolver a sensibilidade e precisamos desenvolver o sentimento para relacionarmos-nos bem ou menos mal com as pessoas, com as outras pessoas. Fica aí, já em agosto, se Deus quiser, sai esse livro. Conto com a boa vontade enorme da editora e a paciência também para ficar aguardando, mas se Deus quiser, essa semana, mais tardar até o fim do mês, eu termino e já encaminho todo para a editora. Lá tem um itemzinho. E o cerne do livro é viver em paz. E um dos pontos para viver em paz é sabermos lidar com as relações interpessoais. E nas relações interpessoais, a convivência, né, o afeto, nós precisamos então desses 3 caracteres: desenvolver a compreensão, desenvolver a sensibilidade e desenvolver o sentimento. É o que estamos lá trabalhando, né? Mas voltemos. Então, entendemos a ideia do versículo 29, do predestinou a serem conformes à imagem de seu filho. Veja, predestinou, aqui não diz predestinou à salvação, predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, ou seja, ser a imagem de Deus, a imagem de Jesus, significa para que evoluamos. Então, há sim uma predestinação. Qual? Todos nós evoluiremos. Quando? Cada um de nós é que vai saber quando. Quando nós mudarmos efetivamente. Nos mudarmos, transformarmos efetivamente. E aos que predestinou, aí ele vem mais uma vez o jogo de palavras, e aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, todos. E aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, todos seremos justificados. E aos que justificou, a esses também glorificou. A Maria Osana, ela diz aqui, espero que esse livro seja bom, né? Como o Viver Melhor. Viver Melhor foi o primeiro, né? Que já tem 9 anos que foi editado. Já teve uma segunda edição, agora vamos para o segundo, né? E o terceiro já está também engatado. O terceiro, eu diria que 3/4 dele já está escrito, né? Para a gente caminhar com outra temática também. Aqui diz a Deda que aprender o que queremos, se queremos que aceitem as minhas diferenças, eu também preciso, sim, claro, precisa aceitar e entender e tentar entender as diferenças dos outros. Família, então, tá certinho, é isso mesmo, né? Esse é por minha conta, não foi ela que escreveu, não. E que então, veja, fecha esse raciocínio. E por fim, do versículo 31 ao versículo 39, Paulo vai trabalhar a ideia das provas e a certeza do amor de Deus. Quer dizer, apesar das tribulações, né, o amor de Deus se faz presente. A justificação é fruto do amor de Deus. Então vem ele dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas que já foram ditas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase
ela é inspirada lá no livro Números, capítulo 14, versículo 9. Ela é inspirada. Lá nesse capítulo 14, está o povo de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, chegando a Canaã. Já depois de perambular pelo deserto, chegando a Canaã. E são enviados emissários para reconhecer o terreno, verificar como é que é, como é que era, e eles voltaram. E voltaram dizendo, olha, de fato lá é a terra que jorra leite e mel, ou seja, belíssima. Porém, há numerosos habitantes e fortemente armados, ou seja, não adianta querer entrar lá, não vai dar certo. E aí as pessoas começaram a criticar Moisés. E Moisés e Arão, eles então são ali criticados pelas pessoas, como que, está vendo, é melhor ter ficado no Egito do que agora enfrentar essa turma toda, e etc, etc, etc. E aí Moisés faz um discurso, e nesse discurso, o conjunto de falas dele é essa ideia que Paulo traz. Como dizia ele, que o Senhor está conosco, ou seja, o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Então, por que nós temeremos e perderemos, etc. E aí, nesse espírito, Paulo vem dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que aqui daria para responder. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A única pessoa que pode ser contra nós somos nós mesmos. Eu sou meu arqui-inimigo quando eu recalcitro no processo de evolução, quando eu insisto no erro, quando eu insisto nos desvalores. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senão nós mesmos. Fora de nós, ninguém será contra. Agora, a única pessoa que pode ser a pedra do meu tropeço, sou eu mesmo. Por mais incentivos externos, sempre serei eu a decidir minha própria conduta. Aquele, diz Paulo, que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, aqui ele traz a ideia do filho unigênito, ou seja, aquele ser divino, né, amado por Deus, o Filho, para a gente entender melhor, vem a forma de filho. Se Deus entregou Jesus para esse processo, como que ele não vai cuidar de nós? Se ele entregou para isso? Se ele entregou para isso, então aqui Paulo faz a analogia do pai em relação ao filho. E temos que respeitar a teologia que ele desenvolveu, porque o texto é dele. E na teologia paulina, há sim aquela ideia do Cristo, do Jesus, o unigênito, o único Filho de Deus. Não vou entrar nesse mérito. Eu estou olhando o texto dele, então não posso colocar a minha crença sobrepondo ao texto, senão eu não consigo extrair o conhecimento do texto. Ok? Então ele faz a comparação. Por que ele não vai, então, por causa do próprio Cristo, graciosamente cuidar de nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará, quer dizer, quem terá esse intento acusatório contra os eleitos de Deus? Ou seja, quem que vai contra vocês, que seguem ao Cristo, que acreditam no Cristo, que tem o ensino ali, a chave para a vida, a chave comportamental para a vida? Quem que vai intentar? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes. Aqui vem, por isso que eu falo o fio condutor, veja essa frase. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Quem apareceu depois da morte. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, mais uma vez, saiamos da nossa crença e entremos no conceito que Paulo traz, que o apóstolo Paulo traz. E o conceito que ele traz é um conceito comparativo, para tentar mostrar a bondade divina e a proteção que Deus nos dá. Dizendo, olha, se ele trouxe seu filho, que com sacrifício nos alertou, nos trouxe ensinos para a vida, por que ele vai deixar de nos cuidar?
ou de cuidar de nós, desculpe. E aí ele acrescenta, quem nos separará do amor do Cristo? Essa frase é uma frase belíssima. Essa é uma frase que eu acho que pode escrever em camiseta, né? Como eu gosto de ter umas assim, escritas com esses tipos de coisas, frases, como eu trabalho muito lá, a frase de João Guimarães Rosa, né? O nosso escritor mineiro do Grande Sertão Veredas, do Sagarana, é junto dos bons que a gente fica melhor, dizia ele. Então, essas frases são interessantes. E aqui tem uma frase boa, quem nos separará do amor do Cristo? A resposta para esses quem sempre podemos colocar nós mesmos. Só nós nos separamos do amor do Cristo. Só nós poderemos ser contra nós, mesmo Deus sendo por nós. Então, e aí segue. O H. Campos diz assim, H. Campos de Lisboa diz, eu iria te perguntar exatamente sobre isso, filho unigênito, nós também somos filhos de Deus. Correto, todos somos filhos de Deus. Agora, na teologia, na ideia paulina, que acabou servindo de base para desenvolvimento teológico, ele trabalha a ideia do unigênito. Mas nós podemos entender o unigênito, ou seja, o único, porque Jesus é o único. Se nós observarmos toda a humanidade, quem se assemelha a Jesus? Ninguém. Quem tem a evolução de Jesus? Ninguém. Jesus é o Espírito puro. Então ninguém chega até ele. Vejamos a questão 625 do livro dos Espíritos, quando lá se pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Qual foi a resposta? Jesus. Então, nesse sentido, Jesus é o unigênito no sentido de não o único criado, quer dizer, o único do nosso campo de visão que é crístico, ou seja, que é o ungido. Então, de certa forma, sim. Mas não é o unigênito no sentido, ele é o Filho de Deus e ninguém mais é Filho de Deus. Não. E Jesus nos dá um indicativo para que nós possamos envergar o título de filhos de Deus. Jesus nos dá um indicativo, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, em especial nas bem-aventuranças. Observemos a 7ª bem-aventurança. O que está escrito lá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Nós estamos pacificando? Creio que não. Creio que talvez estejamos cultivando a paz, ou seja, somos pacíficos. Pacíficos é a 3ª bem-aventurança, não é a 7ª. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos. E a 7ª, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados mansos e pacíficos, a consequência é herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, a consequência é serão chamados filhos de Deus. Então há diferença em ser pacífico e ser pacificador? Sim. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é promover o bem. Agora, podemos parar em ser pacíficos. Nunca devolveremos o mal, mas não promoveremos o bem. Todo pacificador já foi pacífico. Nem todo pacífico será pacificador. Isso também está lá no meu livro que está para ser lançado, como elemento para a paz. Entender o que é cultivar a paz, o que é promover a paz. Faz parte da primeira parte do livro. Está lá num dos 6 primeiros capítulos do livro. Então, são pontos importantes, bem observados. Então, Jesus, nesse sentido, é unigênito, porque ele é o único pacificador que nós temos, no sentido absoluto. Temos aqueles que fizeram movimentos, atitudes de paz. Tivemos vários na história. Agora, o pacificador mesmo, que devolveu o bem a todo o mal que foi feito, foi Jesus. Então, não deixa de ser simbolicamente unigênito. Agora, todos somos filhos de Deus em criação. Mas para não envergarmos o título, no sentido trazido aqui, vamos lá à 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante isso, né? Mas, volto a dizer, diminuir a crença para aumentar o aprendizado. Porque se eu entro aqui dizendo, Paulo está errado, Jesus não é unigênito, eu também sou filho de Deus, a crença está lá em cima, a minha. O aprendizado vai ficar lá embaixo, porque eu vou ter refratariedade para tentar extrair elementos comportamentais aqui.
Então ele diz, ele segue, quem nos separará do amor do Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, é isso que vai nos separar do amor do Cristo? Como está escrito. Aí ele cita um salmo. O salmo que está lá no capítulo 44. O pessoal fala Salmo 44, quer dizer, salmo que está no capítulo 44, podemos chamar de Salmo 44, são 150, versículo 22. Quando ele diz lá no salmo, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então Paulo está perguntando aqui, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Isso é que vai nos separar do amor de Deus? Ele diz, não, isso não vai separar-nos do amor de Deus. Porque aquele que tem o amor a Deus, lida com tudo isso. Sabe lidar com tudo isso. Como disse o Paulo, o amor, lá na carta 1 aos Coríntios, capítulo 13, o amor tudo entende, o amor tudo sofre, o amor tudo ama. E aí ele segue. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, o Cristo, por meio dos seus exemplos, seguindo os seus exemplos, praticando os seus exemplos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim encerramos o 8º capítulo. Veja que forma, eu vou ler esse trechinho, desculpe, mas é importante, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, deixaremos de ser amados por isso? Não. E aí ele cita, como está escrito, por amor de Salmo 44, 22, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O Salmo diz, por amor de ti somos entregados à morte o dia todo, não é todo dia, o dia todo, ou seja, o conjunto da nossa vida sempre estamos assim. E ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primor, como tudo em Paulo, nesses aspectos da sua carta, primor. E assim encerramos o 8º capítulo. E vamos nos organizar para o 9º, no próximo domingo. Agora todos os domingos. Eu falo 9 horas, mas é 9, 9h30, depende muito das circunstâncias. Mas entre 9 e 9h30 sempre assim, é o nosso horário. Entre 9 e 9h30 começamos o estudo. E como é um encontro só aos domingos, normalmente eu faço 1h15, 1h20, quando muito 1h30, para que a gente aproveite esse tempo. Quando eu estava fazendo diariamente, eram 50 minutos todos os dias, tudo bem. Mas como é só aos domingos, eu peço desculpa a vocês e a compreensão e a paciência, alongo um pouco para a gente fechar sempre um conjunto de ideias, para não ficar picado. Porque até chegar no próximo domingo, a gente pode até esquecer um pouco o que foi trabalhado e a hora que voltamos, talvez a conexão entre o que acabou de ser falado e o que vai ser falado trava um pouco, né? Então, por isso eu insisto um tempinho maior, mas uma vez por semana. A H Campos diz aqui, até o próximo domingo. A Wanda diz, atrasei, eu também, Wanda, começamos, era 9h25. E agradeço a vocês, né, pela paciência
em acompanhar o estudo de hoje. Terminamos o capítulo 8º, e mais uma vez, né, hoje, domingo, Dia das Mães, fica aqui os meus parabéns a todas as mamães, meus parabéns a vocês que, de fato, para o nosso entendimento, representam uma faísca, um frêmito do amor de Deus. As mães simbolizam na terra aquilo que Deus simboliza na universalidade. São as co-criadoras em planos menores. Deus confia essa alma que vem do invisível, por meio biológico. São gestadas pelas mães, amadas desde o ventre e continuadas a serem amadas pela maternidade, que inspira em todos nós a serenidade, a segurança e a amorosidade. Esse ser biológico, que biologicamente dele saímos, que nos alimentou em seu ventre, que teve a união umbilical e que depois de nascidos, o cordão é cortado, mas o cordão corta a alimentação simbiótica, mas não corta a alimentação pelo amor. E o amor materno sempre jorra em direção aos seus filhos. Então, todo o nosso amor, gratidão e reverência às mães, e evoco o nome de nossa mãe maior. Assim, dada a ela esse título, a mãe da humanidade, Maria. Esse ser que gestou o desejado de todas as nações. Maria, como cantou Padre Zezinho, que fez o Cristo falar, que fez Jesus caminhar, que só viveu para o seu Deus. Que essa expressão materna, advinda de Maria, possa estar, sim, presente em todas as mães, que também fazem seus filhos andarem, seus filhos caminharem sob o amor de Deus. Rogo o abraço dessa mãe maior, acalentando todas as mães, dando suporte a todas elas, inspirando a todas elas, cuidando de todas elas, para que elas também continuem cuidando tão bem como cuidam dos filhos. Que o espírito da maternidade permeie toda a humanidade. Que o espírito da maternidade permeie, inclusive, a paternidade, para que o amor cândido, o amor de doação, o amor do aconchego, o amor divino, sempre paire sobre a terra e sempre seja esse colchão macio no qual podemos descansar. Feliz Dia das Mães.